Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula, né? Agora vamos ter aula por videoaula. Então, a gente vai assistir hoje a aula do terceiro ano, a aula sobre variações de monohibridismo. A gente vai fazer uma revisão rápida do que a gente já viu de genética, né? E depois a gente vai falar sobre as variações do monohibridismo, que são as variações da primeira lei de Mendel. A gente já viu a primeira lei de Mendel, né? Que diz que todas as características de todos os seres vivos, né? Elas são determinadas por um par de fatores, um par de genes, que se separam na formação dos gametas. E a gente viu que na proporção da geração F2, sempre tem uma proporção de 3 para 1, favorecendo sempre as características dominantes. Porém, a gente vai ver que nem tudo, né, na natureza se comporta como a primeira lei de Mendel. Há algumas exceções. E essas exceções são chamadas de variações da primeira lei ou variações do monohibridismo. Então, a gente vai ver agora essas variações. Então, antes de passar para as variações do monohibridismo, a gente vai falar um pouquinho, fazer um resgate rápido do que a gente falou sobre genética. Os vídeos vão ser assim, eu vou filmar os slides, né? Eu vou filmar a tela dos slides, e aí vocês vão acompanhando os slides e eu vou explicando, tá bom? Muito bem. Então, os conceitos gerais, né, que a gente falou de genética. A gente sabe que é um gene, né? O gene é um fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas, ou seja, um pedaço do DNA. Todo e qualquer pedaço do DNA é um gene e esse pedaço carrega características consigo, né? O locus é o local, né, no cromossomo que o gene ocupa, né, o locus, o loci. Os alelos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, os genes alelos são os alelos que possuem as mesmas características. E logo eles ocupam o mesmo locus no cromossomo homólogo. E os cromossomos homólogos são os cromossomos irmãos, né? Aqueles que levam as mesmas características, que possuem os mesmos genes. Ok? Genótipo, a gente sabe que é o conjunto de genes de um indivíduo, ou seja, tudo aquilo que está escrito no teu DNA é o teu genótipo. E o fenótipo são as características observáveis ou detectáveis, né, de uma espécie. Ou seja, o fenótipo é a expressão do genótipo, né, pela interação do genótipo com o meio. A fenocópia é um fenótipo modificado, semelhante a um existente, e o gene letal é aquele gene que tem um efeito mortal. Isso aqui lembrando que é só revisão do que a gente já viu, certo? De maneira rápida. Então, o gene dominante é aquele que sempre está em presença, que sempre se manifesta, né? Aquele que domina. O gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência do dominante, logo ele só vai se expressar em dose dupla, e a gente lembra que o gene dominante ele se expressa em dose simples, basta ter um e ele já vai dominar. O homozigoto ou o puro é o indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais caracteres, e eles podem ser homozigotos dominantes, se o dois alelos for dominante, né? Maiúsculo, representado pelas letrinhas maiúsculas, ou homozigoto recessivo, onde os dois alelos são recessivos e representados pelas letras minúsculas. O heterozigoto ou híbrido é o indivíduo que apresenta alelos diferentes, né? Ou seja, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. A gente falou também de genealogias, heredogramas, né? Que o heredograma é uma ferramenta utilizada para estudar a variação e a transmissão de características, de doenças ao longo das gerações. E aí a gente viu os símbolos, né, usados no heredograma. O quadrado representa o sexo masculino, o círculo o sexo feminino, né, o losango é o sexo desconhecido, quando a mulher está grávida ainda não sabe-se do sexo do bebê. Um quadrado ligado a um círculo por uma linha é um casamento ou é um cruzamento, se for animais. Ligado por duas linhas é um cruzamento consanguíneo, de pessoas próximas, primos, né? Parente próximo. O indivíduo pintado ou rachurado é o indivíduo que possui a característica estudada, né? Como vocês estão vendo aí, esse símbolo, né? Ligados é uma filiação, né? Ou seja, esses três são irmãos, né? Dois homens e uma mulher. Esse símbolo representa gêmeos dizigóticos, ou seja, vêm do mesmo ramo, logo são gêmeos, porém não são idênticos, né? E quando vem ligado, né, os dois, é porque são gêmeos idênticos. E logo a gente vai perceber que gêmeos idênticos só existe do mesmo sexo, porque o sexo também é uma característica herdada.
A probabilidade é usada também em genética, né, para a gente saber a probabilidade dos eventos acontecerem. A probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Então, para saber a probabilidade de um evento acontecer, eu pego o número de eventos esperados que eu desejo pelo número de eventos possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 3? A gente sabe que um dado tem 6 lados e o número 3 só tem 1. Então, existe no lançamento do dado, o evento desejado é o número 3. Então, só existe 1. E nos eventos possíveis, o dado tem 6 lados. Então, pode sair qualquer um dos 6 lados. Então, a probabilidade de sair o número 3 é 1 em 6. Só para entender o que é probabilidade, né? Eventos esperado, desejado, dividido pelo número de eventos possíveis. E na probabilidade em genética, existe a regra do I e a regra do OU. A regra do I, quando a gente usa a regra do I, a gente vai multiplicar as probabilidades. Quando é que usa a regra do I? Aí ele explica aí, ó. A probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Ou seja, a gente só vai usar a regra do I quando os dois eventos, né, forem independentes. Quando um não depender do outro. Por exemplo, se um evento acontecer, não interfere no outro acontecer. Ou seja, são eventos independentes. Um não depende do outro. Certo? E aí, nesse caso, a gente multiplica as probabilidades deles ocorrerem separadamente. Já na regra do OU, né, a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Ou seja, na regra do OU, um evento exclui o outro. São eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, se um acontecer, o outro não pode acontecer. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Né? No lançamento da moeda, ou sai cara ou sai coroa. Se sai cara, não sai coroa. Se sai coroa, não sai cara. Ou seja, um evento exclui o outro. Então, isso aí a gente usa a regra do ou. Né? Qual é a probabilidade de sair cara ou coroa no lançamento de uma moeda? Então, são eventos mutuamente exclusivos. A gente usa a regra do ou e a gente soma as probabilidades. Por exemplo, qual é a probabilidade de sair cara? 1/2, né? 50%. Qual é a probabilidade de sair coroa? 1/2, porque a moeda só tem duas faces, então ou sai cara ou sai coroa. E aí quando eu somar 1/2 com 1/2, 100%. Ou seja, a probabilidade de sair cara ou coroa no lançamento de uma moeda é 100%, porque ela só tem essas duas faces. Né? Agora, na regra do I, é quando um evento independe do outro. Por exemplo, lançamento de 2 dados. Vamos usar a regra do I, né? Um exemplo. Se eu lanço 2 dados, qual é a probabilidade de sair 2 e 3, né? 2 no primeiro dado e 3 no segundo dado. Por exemplo, se sair 2 no primeiro dado, obrigatoriamente vai sair 3 no segundo dado? Não. São eventos independentes, ou seja, um não depende do outro. Então, no lançamento de 2 dados, né, sair 2 no primeiro e 3 no segundo, e, veja, eu falo, né? Sair 2 no primeiro e 3. Então, o i, ele está explícito. Logo, eu sei que eu vou usar a regra do ou. Né? Para eu saber a probabilidade de sair o 2 no primeiro dado e o 3 no segundo dado, eu vou multiplicar as probabilidades. Então, é 1/6 vezes 1/6, que dá 1 em 36. Então, na regra do i, eu multiplico as probabilidades dos eventos acontecerem, né? Independentemente um do outro. E na regra do ou, eu somo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se não entender direitinho, eu explico de novo, tá bom? Passando. A gente viu também, né, a genética mendeliana. Gregor Mendel, ele é o pai da genética, foi o cientista, né, que descobriu os fundamentos dessa ciência. Ele era um monge austríaco, né, considerado o pai da genética clássica. Desenvolveu seus trabalhos com a Pitsum sativum, né, que é a ervilha, né, observando a transmissão hereditária de várias características. Em 1865, publicou o artigo Experiments with Plant Hybrids, que é experimentos com plantas híbridas, que foi ignorado na época, porque as pessoas só queriam saber de evolução, não se portavam muito com genética. Mas a partir de 1900, né, vários pesquisadores confirmaram seus resultados, seus trabalhos. E aí, depois já da morte de Gregor Mendel, foi que a ciência, a sociedade, a humanidade passou a se interessar por genética. E aí descobriu nos seus trabalhos que ele já tinha criado os fundamentos, né, que seus fundamentos da genética estão nas suas 2 leis, né, que ainda hoje é a base dos estudos em genética.
Por que que ele usou ervilha? Porque ela é de fácil cultivo, né? Uma planta que se reproduz bastante, né? Tem um ciclo de vida curto, grande número de descendentes, que facilita observar melhor as características, possui várias características marcantes, e ela tem também uma autofecundação, ela é hermafrodita, né? A flor tem os dois sexos e ela consegue se reproduzir automaticamente. Então, por isso que a ervilha foi escolhida por ele, né? Como objeto de estudo. A gente viu também que Mendel estudou 7 características, né, das ervilhas. A cor da semente, a forma da semente, a cor da vagem, a forma da vagem, a altura do pé de ervilha, a disposição da flor e a cor da flor. E aí ele percebeu que nas ervilhas estudadas, né, existiam 2 características para cada categoria dessa. Por exemplo, cor da semente, amarela e verde. E aí ele percebeu que uma das características sempre se sobressaía sobre a outra. Então, aquela que se sobressaía ele chamou de dominante e aquela que não se sobressaía ele chamou de recessiva. E aí ele estudou separadamente cada um desses genes, cada uma dessas características, né? Que aí foi quando ele formulou a sua primeira lei, que é a lei da segregação, né? Da segregação. É isso. E aí, quando, né, Eichmann descobre a meiose, né, ele já bem depois que Mendel tinha morrido, já em 1900 e bolinha, quando Eichmann descobre a meiose, estudando o DNA de lombrigas, eles comprovam, né, a primeira lei de Mendel, ou seja, que Mendel estava correto naquilo que ele dizia, mesmo sem nunca ter visto o núcleo de uma célula, né? E aí, a primeira lei de Mendel, né, também chamada de pureza dos gametas, ou lei da segregação, o conceito dela é isso aí, né, que está aí na tela, vocês estão vendo no slide. Diz assim, as características dos indivíduos são consideradas por pares de fatores, genes, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Por exemplo, nós temos aqui uma célula, né, que tem 2 cromossomos em forma de I. A célula duplica o seu DNA, né? A primeira coisa, quando a célula vai se multiplicar, ela primeiro duplica o DNA. Então, cada cromatide, cada cromossomo forma uma cromatide idêntica, né? E fica ligado pelo centrômero. Vocês podem ver aqui. E aí, continuamos tendo 2 cromossomos, porém agora 2 cromossomos em forma de X, cada um com 2 cromatídeos. E essas cromatídeos são idênticas, são irmãs, possuem as mesmas características, os mesmos genes. E aí, quando acontece a meiose 1, ela vai haver a separação dos cromossomos homólogos. Da célula, ela se divide em 2, né, estrangula o citoplasma, e aí cada cromossomo vai com suas 2 cromatídeos para essa nova célula. Aí a gente chama de meiose 1, que é a separação dos homólogos. Aí depois acontece a meiose 2, que é a separação das cromatídeos irmãs, né? Ou seja, o cromossomo em forma de X vai separar suas 2 cromatídeos e vai uma cromatide para cada cromossomo. Então forma-se 4 células no final da meiose, cada uma com um cromossomo, ou seja, metade da carga genética da célula mãe, que tem 2 cromossomos, certo? Isso é meiose. A gente já viu no primeiro ano, a gente já discutiu e já revisou. Pronto. A primeira lei de Mendel é chamada também de monohibridismo com dominância, quando um alelo domina totalmente o outro alelo. Então, isso aqui é a primeira lei de Mendel. A gente viu e a gente vai revisar agora. É o monohibridismo com dominância, ou também chamado de dominância completa. É a herança condicionada por um par de alelos, possui 2 fenótipos possíveis na geração F2 e 3 genótipos possíveis na geração F2. A proporção fenotípica é 3 para 1 e a proporção genotípica é 1 para 2 para 1. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, a cor das sementes de ervilha, né? Mendel percebeu que tinha 2 linhagens puras, né? Aquelas plantas que só produziam semente amarelas e aquelas plantas de ervilha que só produziam semente verde. Este ele chamou os parentais. E aí ele cruzou uma planta que só produzia semente amarela, né? Logo, se ela é característica dominante, os alelos são representados por letras maiúsculas, Vzão, Vzão. Cruzou com uma planta pura, porém de sementes verdes, que é a característica recessiva. Logo, os alelos são Vzinho, Vzinho. Quando eu cruzo uma pura dominante com a pura recessiva, a geração F1 sai 100% amarela, porque o Vzão domina sobre o Vzinho, né? Essa só produz alelo Vzão, essa só produz alelo Vzinho. Então, quando eu somar, vai dar Vzão, Vzinho. Logo, a geração F1 é 100% amarela, heterozigótica, né? Os alelos são diferentes, porém sai amarelo porque o Vzão domina sobre o Vzinho.
E aí, quando eu pego duas linhagens, duas plantas da geração F1, né, duas híbridas, duas heterozigóticas, e cruzo elas duas, na geração F2 eu vou ter 75% amarela e 25% verde, ou seja, a característica verde do parental reaparece na geração F2. Ela ficou escondida na geração F1, né, mas ela reaparece na geração F2. Então, a gente percebe que quem tem pelo menos um Vzão vai determinar a característica dominante. Quem tem só Vzinho, característica excessiva, que é o verde. Então, por isso que a proporção fenotípica, né, da geração F2 é 3:1, ou seja, 3 dos genótipos determinam o fenótipo amarelo e só um o fenótipo verde. Já a proporção genotípica é 3:2:1, porque é um genótipo Vzão, Vzão, homozigoto dominante, 2 Vzão, Vzinho, o heterozigoto, e um Vzinho, Vzinho, que é o homozigoto excessivo. Pronto, isso foi só a revisão do que a gente já tinha visto sobre primeira lei de Mendel. Agora a gente vai falar de variações do monohibridismo, que são as variações que existem, né, da primeira lei.